A vida de todos nós é regida pelos relacionamentos que construímos ao longo de nossa caminhada. Para falar desses relacionamentos e a forma de nós relacionarmos, nós estamos recebendo 3 convidados muito especiais, que é a Beverly da Rocha, nossa jornalista aqui da cidade, a advogada Michele dos Santos Xavier, especialista em Direito da Família, e a mentora de mulheres, Sabrina Keller. 3 convidados muito especiais para falar de um mesmo assunto, que é os relacionamentos no universo feminino, né? Então, meninas, eu vou começar aqui pela Beverly, que está aqui do meu lado, e eu vou começar pedindo assim para ti, Beverly. Nossa, as mulheres hoje são mais independentes, mais autônomas, mais ativas. Elas não temem mais a solidão. Tu concorda com essa afirmativa? Olha, eu vou ter que pensar um pouquinho, né? Eu não sei se eu concordo necessariamente em relação ao passado, porque histórias nos foram contadas, a gente não viveu as histórias, então a gente conhece as nossas bolhas da mãe, da avó, a gente ouve histórias, então eu não sei se tem coisas que são um pouco mito. Eu te diria o seguinte, assim, com muita honestidade, pessoalmente eu acredito que a gente não está preparada para lidar com a solidão, acho que nenhum ser humano está preparado para lidar com a solidão. Eu acho que a gente lida um pouco melhor do que as nossas mães, do que as nossas avós. Mas eu diria que está um pouquinho longe, Cris, de que a gente conseguisse lidar bem com a solidão. Acho que a gente vai administrando. Eu conheço muitas mulheres, amigas, muitas mulheres conhecidas, muitas mulheres que a gente conversa, encontra na rua, enfim, em lugares, e elas relatam, ou se não relatam, a gente percebe que muitas vezes elas ficam em relacionamentos por carência. Então eu acredito, sinceramente, que ainda é um desafio ainda, combater a solidão, ou estar totalmente bem. Eu acho que a gente lida um pouco melhor, isso eu acho que sim. Melhor que o homem. Também é arriscado dizer que é melhor que o homem, né, gurias? Eu não sei. É que eu acho que é um pouco clichê a gente dizer assim, é melhor que o homem. A gente não vive a experiência masculina, né? A gente tem uma vaga ideia do que deve ser uma experiência masculina. Eu te diria que o homem, por cultura também, ele facilita relacionamentos, ele busca na mulher, ele busca num relacionamento coisas que talvez nós mulheres não busquemos, como, por exemplo, alguém para cuidar do lar, alguém para gerenciar, alguém para gerenciar a própria vida, gerenciar os seus medos, suas angústias, que nós mulheres, a gente administra um pouco melhor isso, mas aí a gente tem outras que a gente busca às vezes no masculino. Então eu acho que essa coisa de sexos, eu acho que ambos seres humanos, independente do sexo, ainda buscamos sim um parceiro, embora melhor do que foi no passado essa busca, essa relação, esse desafio. É o que eu acho, honestamente. Hoje está melhor, então, a qualidade eu acho que a gente lida melhor. Eu acho que a gente lida melhor. Eu acho até porque não tem essa dependência, né? Então, acho que isso ajuda na qualidade dos relacionamentos. Uma coisa que acho que libertou muito, a pílula libertou, né? Questão sexual. Acho que libertou também essa ideia do tenho que ficar num relacionamento por uma questão patrimonial. Me parece que a questão patrimonial também foi libertadora. Acho que as mulheres hoje, sim, o homem tem biologicamente um instinto mais protetor, mais provedor, e nós mulheres, sim, buscamos isso em alguém, né? Num masculino ou, enfim, mas a gente não depende disso. A minha mãe, a minha avó, acho que elas dependiam. A gente não depende, é uma escolha. Acho que hoje a gente tem mais capacidade de escolha. Certo. Michele, nessa capacidade de escolha, como tu, como advogada, né, especialista em direito da família, esse ano faz 47 anos da lei do divórcio no Brasil, que é uma forma de libertação, digamos assim, da mulher. Muita coisa mudou, né, com essa lei. Então, como que a gente pode avaliar, né, esse marco desde que foi feita essa lei, que a mulher pôde se divorciar, foi legitimado isso? São 2 dimensões separadas, né? Anterior, então, pela própria sociedade, pela própria evolução da sociedade. Então, existe uma parcela das mulheres hoje que não se compromete com um relacionamento falido, né, que vai buscar o seu bem-estar acima de tudo, inclusive para entender a própria dinâmica dos relacionamentos. Eu sou estudante de psicanálise, né, para poder fazer esse acolhimento, porque hoje em dia tu não consegue fazer um acolhimento digno de uma pretensão familiar.
que seja, né, mesmo que as pessoas me busquem pelos seus direitos, mas eu não consigo trabalhar sem entender o emocional, sem entender o que as relações interpessoais, não só homem e mulher, mas como a família como um todo, ela interfere muito nas tomadas de decisões, e a lei, ela vem depois da evolução da sociedade. Então, quando nós lá atrás legislamos e dissemos agora as mulheres podem se divorciar, é porque o movimento social já estava muito além disso. Já tínhamos pessoas separadas de corpos, como a gente fala, né? Que é a separação de fato, há muito tempo. Então, veio a lei só para bater o martelo e dizer, bom, agora você está livre. E é muito interessante trazer essa palavra do livre, né? Porque isso é muito utilizado até hoje. Para muitas mulheres, o casamento ainda é um aprisionamento. Então, a gente tem que parar para pensar sobre essa questão. De estar livre, né? Sim, porque a gente usam isso, né? Como se fosse condicionada àquilo. Sim. E 47 anos é pouco tempo, né? Se for ver. Foi ontem, né? Sim, então, 47 anos é pouco tempo. Eu sou uma pessoa bem jovem, inclusive tenho 45. Eu até me apavorei quando eu vi que... Porque eu achava que já existia há mais tempo, né? Essa condição. É uma problemática, e hoje a gente já tem outras evoluções, outras necessidades, né? Do próprio judiciário em relação às mulheres. A gente milita, inclusive, pela revogação da lei de alienação parental, que entende-se que foi uma lei construída muitas vezes para obstaculizar a própria mulher, para impedir, né? Então, é uma problemática muito grande. O que é a alienação parental, para quem não sei se quem está assistindo sabe? Sim, a alienação parental é quando tu acusa um dos genitores, ou pode ser avós, enfim. Porque quando as pessoas se divorciam, elas têm que ter a maturidade de entender que o relacionamento delas acabou entre elas. E aquele relacionamento homem e mulher. O pai, a mãe com os filhos é muito diferente. Isso precisa continuar. E esse relacionamento, então, ele vai partir uma outra forma. Tu não vai ter mais marido e mulher, mas tu ainda vai continuar a ter pai e mãe. Então, às vezes, uma das partes ela sai machucada, né? E ela tende, então, a falar mal daquele genitor, a polemizar em relação àquela outra pessoa. E isso constitui uma alienação parental. Uma coisa que está acontecendo mesmo agora na mídia, né, é o divórcio da Ana Hickman, né? E o marido dela. A forma como estão colocando, como eles estão trazendo todo o relacionamento, claro, são figuras públicas. Sim. Mas isso. E aí, o maior prejudicado é o filho, né? Eu vou aproveitar, desculpa me meter, mas é que assim, já que a gente está conversando aqui, um papo franco, aberto sobre o assunto, acho que muito é dessa questão da nomenclatura, né? A gente ainda fala em nomenclaturas e tenta entender e fazer caber coisas que não cabem mais dentro de conceitos, né? Então, por exemplo, a gente costuma dizer que a gente se separa, sei lá, do marido, da esposa, mas não se separa dos filhos. E se a gente parar para pensar bem direitinho, é uma questão de semântica, mas a gente se separa. Porque quando a gente casa não com um par só, a gente casa com a família inteira. A gente casa com o ecossistema. E quando a gente se divorcia de todo o ecossistema. Então, não é traduzindo, é uma nova relação de paternidade e de maternagem que se estabelece, que não é a mesma. Que é nova, né? Que é também. nova. Então, não é necessariamente a gente não se divorcia. Sim, aquele divórcio foi com todo mundo. Porém, novas relações se estabelecem daquele pai que continua pai e daquela mãe que continua mãe. Mas não vai ser mais a mesma relação. Então, aconteceu uma ruptura, aconteceu um divórcio. E a gente precisa ter clareza disso para poder encontrar novas nomenclaturas que abarquem o que a gente está vivendo hoje, que é uma outra coisa. Livre, não livre. O que é ser livre, o que não é ser livre, né? E outra coisa, homens casados muitas vezes também estão aprisionados. Claro, óbvio que não tem comparação da dinâmica do que acontece com o feminino com o masculino. Mas há uma variação também, então a gente precisa começar a ampliar os entendimentos para a gente poder ter novas relações que sejam mais sadias. Aí, quem sabe, um dia a gente consiga encontrar, bom, eu vou me relacionar não mais por carência, não mais por solidão, porque ainda estamos num processo. É esses processos que precisam de novos nomes, né? Desculpa, mas é de verdade o que eu penso, sabe? Não, tudo bem. A dinâmica social, ela muitas vezes é interferida
pelas pessoas não terem conhecimento. Eu não tenho conhecimento do meu eu e eu não tenho conhecimento dela. Então, eu não me conheço, eu não sei o que eu gosto, eu não sei o que eu quero para a minha vida. E aí chega um momento que eu também não sei o que eu quero dos meus relacionamentos, né? Das minhas relações. Porque nós temos uma configuração social em que as pessoas precisam ser padronizadas, né? Eu nasço, eu cresço, eu namoro, eu fico noivo, eu caso, eu tenho filhos, eu envelheço e assim vai. E aí, quando tu não tá nem dentre essas configurações, aí parece que tu quebrou, né? Às vezes as pessoas falam isso. Eu fracassei no meu casamento. E não entendem que, não, eu tive um relacionamento por um período, esse relacionamento se modificou e depois ele se transformou numa outra coisa. E nós temos a cobrança da mulher que precisa ser validada e ter um homem ao lado, né? Porque tem que casar, a solteirona e todas. Ainda temos aquelas cobranças, né? Infelizmente, a gente já vê muito isso. E no divórcio, então, a concepção do fracasso, né? E, às vezes, o divórcio também passa a ser simplesmente uma nova etapa. Eu estou em outro momento na minha vida e esse juntos para sempre é juntos enquanto estivermos bem um com o outro, enquanto a nossa vida estiver, né, ornando. Não descarta tudo que já foi vivido, né? Isso não, foi um aprendizado, foi concepção, teve filhos, né? Não teve. Todas essas questões, às vezes, as pessoas enxergam muito e o peso de tudo isso. É óbvio que, muitas vezes, um divórcio ele é marcado por muita dor, por muito sofrimento, né? O rompimento da relação com as próprias famílias, né? Que tu tem um contexto familiar, tu tem o almoço do domingo, e isso tudo vai mudar. E a questão da solidão, que tu começou a iniciar sobre isso, né? Eu digo assim, a solidão é um contexto interno nosso, porque nós podemos estar solitários com muitas pessoas ao nosso lado. Nós podemos estar solitários dentro do relacionamento. E nesse sentido que vocês já falaram também, isso tudo a gente conhece através do autoconhecimento, né, Sabrina? Tu, como mentora de mulheres, pode falar um pouquinho mais, porque eu sei que tu trabalha mais nesse sentido com as mulheres, delas se conhecerem para elas também estarem fortalecidas, para depois que se conhecerem, poderem ir adiante no que elas querem e desejam. Exato. E é exatamente o que a Michelle e a Shirley estavam falando, que eu acredito muito, né? É que nem ela falou, eu acho que a questão da solidão, ela começa com o indivíduo sabendo quem ele verdadeiramente é. Então, quando a gente se conhece, a gente sabe dos nossos gostos, do nosso perfil de comportamento, porque muitas vezes quando a gente entra para um relacionamento, a gente pouco se conhece. E o que a gente normalmente faz? A gente busca o que nos falta no outro. E aí, nesse momento, é onde a gente se atrai pelas diferenças e no momento do divórcio não deu certo porque a gente era muito diferente. Então, é uma contradição que acaba sendo uma verdade em ambos os casos. Mas quando a gente se conhece, quando a gente busca esse olhar para si, olhar para dentro, aquilo que faz sentido para si, é mais fácil de a gente ir para uma relação sem tanta carência, sem tanta necessidade. Suprir alguma coisa que falta, né? De buscar no outro aquilo que está faltando em si. E que muitas vezes vai continuar existindo. Eu vou buscar no outro aquilo que falta em mim. Mas eu tenho clareza disso. Eu tenho certeza que a minha escolha ele vem para me completar. E isso é o que acontece no meu relacionamento. Hoje, com muita busca de autoconhecimento, com muita sabedoria, a gente conseguiu entender, eu consegui entender, e aí flui naturalmente, flui muito melhor. As dificuldades vão continuar aparecendo, porém, a gente sabe lidar melhor com elas. E eu acho que, como muito bem elas falaram, a questão da... Tu forma um relacionamento para formar uma família. E aí, nesse momento, quem de vocês sabe como é que vai vir o filho? Quais são as características do filho? Quais são os desafios que vai vir? Né? Se a gente for colocar aqui, cada uma teve uma situação na sua maternidade, no seu relacionamento, como era a relação marido e mulher, e depois quando tem um filho, né? Então, eu digo assim, que se a gente não está preparado, não está bem estruturado enquanto pessoa, enquanto casal, como que vai ser a relação com um terceiro? Então, assim... É desafiador. E eu acho muito interessante de saber isso dos 47 anos, porque com certeza antes disso outras mulheres passaram por situações
semelhantes. Eu mesmo tenho algumas mentoradas que passam por essa situação e é como a Michele falou, a gente tem que olhar a fase, a gente tem que entender que o que te aconteceu, né? Talvez não é somente da tua decisão, mas o que você vai fazer com o que aconteceu. Então é nesse momento que a gente, como profissionais, vem para dar essa estrutura, para dar esse suporte, esse acolhimento, porque é um momento difícil, né? Vai ser um momento desafiador, vai ser um momento que vai vir muitas surpresas com relação à escola, à família, aos familiares, né? A relação com o outro, né? Algumas pessoas se surpreendem com quem estavam casados, né? Que é uma coisa que eu escuto muito. Eu não imaginava isso da pessoa. Então, nossa, tô há 20, 15, 5 anos casada e hoje a pessoa está me surpreendendo negativamente, né? Provavelmente seja uma... Às vezes até pode acontecer positivamente, mas... Então, eu acho que o autoconhecimento, a gente ter clareza e muitas vezes a gente também vai ter dificuldades ao longo dos anos, né? Porque a gente vai mudando. Então, assim, quando eu casei, eu pensava de uma forma, mas eu fui me desenvolvendo, eu fui tendo experiências que me trouxeram outros pensamentos, né? Então, mas eu acho que é isso, a gente estar pronto para viver as novas fases, saber a quem a gente pode estar recorrendo, auxiliando, né? Nessa nossa jornada que é a vida, né? E não tem como prever o que vai acontecer. E me diz uma coisa, como é que é o trabalho de autoconhecimento? Como uma mulher pode se conhecer melhor? É algo que é novo, né? Então, se 47 anos é novo, essa busca de mentoras é mais novo ainda. Então, assim, a gente tem a psicologia, a gente já tem outros profissionais excelentes que já vinham trabalhando, mas muitas vezes o mentor, ele vai te ajudar de que forma? Fazendo algumas perguntas, te trazendo consciência. Então, assim, trazer o nível de consciência que aquela pessoa precisa para tomar a decisão que ela precisa e, claro, olhando para as alternativas do que ela tem. Então, toda vez que a gente faz uma escolha na nossa vida, a gente vai ter consequências. E aí, a gente tem que ter clareza dessas consequências, né? Pelo menos as que a gente consegue prever. Então, o que eu como mentora, acabo, né, trabalhando é trazer essa consciência, desenvolver essa pessoa e, principalmente, ajudar a dar uma direção. Porque a gente sempre quer a opinião do outro, né? Então, assim, às vezes, ser validada. Então, às vezes, a gente deseja alguém, né, que não fique só me fazendo perguntas, mas que não me traga uma ajuda na solução. Então, isso é o que a mentora faz, porque ela, com a sua experiência, por isso que a gente também tem que falar daquilo que a gente já, pelo menos, tem de estudo, de vivência, de experiência, para poder começar, né, esse trabalho. Então, assim, é olhar muito para si, né? A busca do autoconhecimento é olhar muito para si, para a sua história, para aquilo que lhe aconteceu, como é que você interpretou tudo o que aconteceu, né, na história com, às vezes, o pai e a mãe. Então, muitos casamentos hoje, eles replicam e repetem algo que aconteceu. Então, assim, eu decidi que eu não vou me separar, porque os meus pais são separados. Mas, às vezes, vive num casamento que é abusivo, que tem os seus, né, suas dificuldades, suas falhas e que precisa haver esse rompimento, mas não aceita. Ou vice-versa, né? Meus pais já são separados, então isso é normal, isso passa a ser mais fácil de ser aceitável. Então, assim, a gente tem que olhar muito para o contexto, para a história, para o que acontece e entender que são fases da vida, né? E que num momento, de repente, eu tô como uma pessoa mais focada no meu profissional, dali a pouco vem a maternidade, situações... E aí, trazer um pouco mais de leveza para cada uma dessas fases. Então, como mentora, a gente busca trazer esse auxílio do autoconhecimento, mas entendendo que é uma fase que vai passar, que a gente pode reorganizar isso e trazer um pouco mais de alegria, de leveza, de fé, esperança para aquela relação, né? Sim, o autoconhecimento acho que é isso, né? Estar consciente da escolha que está fazendo, né? Seja estar no relacionamento, seja não estar. Eu acho que é isso que a escolha somos nós que fizemos. A gente pode pedir opinião de outros, pode escutar outras pessoas, mas já diz, né, que a resposta das coisas está dentro de nós, né? E eu acho que é por isso que existe o autoconhecimento. Bom, meninas, estamos encerrando o tempo desse primeiro bloco. Então, nós vamos ficar aqui. Você que está nos assistindo também, não saia daí, nós voltamos já já. Mulheres, quase sempre dói a alma, dói o corpo, dói a mente, dói o bolso. Entre tantas outras dores, a violência contra a mulher é realidade em nossa sociedade. Precisamos mudar, precisamos agir.
Não podemos mais tolerar agressões contra as mulheres. Essas violências serão marcas em nossas vidas. mas podem ser superadas. Qualquer tipo de violência deve ser denunciada. Pois nossas vidas importam. Você talvez já conheça a história da Maria da Penha, a mulher, mas sabe como foi feita a lei que leva o seu nome? Ela é considerada uma lei revolucionária, não só por ter criado mecanismos de combate à violência doméstica, mas também pela forma única como ela foi feita, uma iniciativa da sociedade e do movimento de mulheres. Em 2001, o Brasil foi condenado pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos por omissão no caso da Maria da Penha, que tinha sofrido violência há quase 20 anos. E o país foi orientado a criar uma lei para lidar com o assunto. Na época, casos de violência doméstica eram julgados nos tribunais de pequenas causas, o que significava penas alternativas para o agressor, como o pagamento de cestas básicas. Então, em 2002, organizações que trabalhavam com o direito da mulher tomaram a frente do processo para construir uma lei específica sobre a violência doméstica. Foram quase 2 anos de trabalho coletivo, em que organizações e juristas de todo o Brasil contribuíram para o projeto. A ideia era fazer uma lei que fosse educativa, preventiva, de assistência à vítima e reeducação do agressor, sem ser estritamente punitivista. No fim de 2003, o resultado desse trabalho foi apresentado ao governo, que abraçou a ideia. E depois de 1 ano de trabalho do Executivo, o PL foi para o Congresso. E ainda rolaram audiências em todo o Brasil, para ouvir sugestões da população sobre a lei. Só depois de rodar o país é que o texto final da lei foi fechado e aprovado pelo Congresso e pelo presidente. E assim, a Lei Maria da Penha entrou em vigor no dia 7 de agosto de 2006. Esse processo todo não é comum na criação de leis do Brasil. A Lei Maria da Penha é um exemplo de como a sociedade pode fazer parte da política brasileira para além do voto. Não é à toa que ela é considerada pela ONU uma das 3 melhores leis sobre o tema no mundo todo. Todo mundo tá vendo que a dengue está espalhada por todo o território nacional e em Caxias do Sul não é diferente. O Ministério da Saúde aponta que 75% dos criadouros de mosquitos estão dentro das nossas residências, ou seja, cabe a cada um de nós combater a proliferação. E para isso é importante limpar e verificar qualquer ponto que pode acumular água. Atente-se, dengue mata. Câmara de Vereadores de Caxias do Sul e você, juntos contra a dengue. Com o programa Entre Elas, o tema dessa semana, o universo feminino e os relacionamentos, a forma de se relacionar, como estão no dia de hoje. Eu estou com minhas convidadas, aqui é a Beverly, a Michelle, a Sabrina. Nesse bloco a gente vai conversar um pouquinho também, eu vou falando e aí a gente vai conversando, né? Então o primeiro tema, que é uma coisa que está bem alta, é os relacionamentos virtuais que existem hoje, né? Então, como que isso está interferindo na nossa vida, né? Porque a gente sabe que as pessoas acabam recorrendo à internet, às vezes quando estão sem um parceiro, ou um relacionamento à distância. Como que esse virtual vem para modificar os relacionamentos? Nossa, eu costumo dizer que se relacionar por carência, e aí a busca da internet muitas vezes vem pela carência, é como ir ao supermercado quando tá com fome, né? Tu vai comprar errado, não vai dar certo. Então, assim, com um relacionamento diário, tu conhecendo a pessoa, tu vendo ela fisicamente, tu vendo como ela se relaciona com os outros, porque às vezes a gente não observa isso, né? A forma... Muito, o tempo todo, porque a gente é pouco observadora, muitas vezes, e quando tu entra para um relacionamento, daí tu quer, a mulher, né? Ah, eu quero flores, eu quero ursinho de pelúcia, eu quero jantar romântico, e às vezes eu não penso como é que ele trata o Uber, as pessoas que se relacionam, a mãe, o pai, e daí, a gente não sabia que ele era violento. É diferente, né? Vai ser diferente dessa vez. Então, eu não sabia que ele ia ser... alcoólatra, mas aí desde que tu conhece ele lá atrás, ele sempre, né, teve uma tendência ao alcoolismo e tudo mais. Então, tem que ver, é muito sobre se observar, e é como a gente conversou ali antes sobre se conhecer,
tá confortável com isso ou não? É uma coisa porque eu pergunto muito para meus clientes, né? Quanto tu está confortável sobre fazer isso ou aquilo? Então, é de se observar. O autoconhecimento, né? Vou deixar a Sabrina falar primeiro. Vai lá, Sabrina, vai. É que eu tenho talvez uma opinião um pouco fora da casinha, mas vai lá, vai tu. E Beverly, eu acho que é exatamente assim, ó, isso que a gente estava falando, né? De aumenta muito a oferta. Ao mesmo tempo, se a gente não sabe aquilo que a gente deseja, que a gente quer, mas eu acredito que facilitou, né? Então, que a pessoa que sabe conhecer facilitou a busca de encontrar outros novos parceiros e sair um pouco dessa questão da solidão. Só que eu acho que para tudo na vida a gente tem que saber usar de uma medida certa das coisas, né? Então, eu vejo assim que eu conheço várias pessoas que dizem, a gente começou um relacionamento virtual e tá dando muito certo. Então, assim, não é de todos que tá errado. Eu só falo que eu não sei como seria na minha vida isso, né? Se eu tivesse buscado dessa forma. Por quê? Porque eu acredito que eu preciso desse contato humano. Eu preciso muito estar com o outro, ter essa conexão, olho no olho, toque. Então, para mim, eu teria dificuldade de conseguir me entregar, né, de uma forma tão intensa pelo virtual. Porque eu acredito que a experiência, o estar junto, a conexão física é importante. Então, eu acredito que sim, talvez buscar um parceiro, conhecer alguém pelo digital, ok, mas que isso evolua, que isso não fique apenas no digital, porque para mim eu acho que é insuficiente, sabe? Não constrói, não agrega. Então eu tenho receio dessa nova fase, dessa nova sociedade onde acha que isso é o suficiente. E eu acho que é isso que as pessoas precisam buscar, sabe? Entender se é. Todos os relacionamentos, que às vezes acaba ficando tão virtual, né? Ou tanto no celular, que acaba com as amizades, com os pais, às vezes, eu falo com eles todos os dias, mas se eu posso estar próximo, né? Então eu acredito que tenha que ter esse contato humano ainda. A minha perspectiva sobre esse assunto, eu sou uma entusiasta, eu sou uma entusiasta da internet, eu sou uma entusiasta dos meios eletrônicos. Eu acho que a humanidade caminha para frente, a gente não caminha para trás. Pronto, tá aí, veio para solucionar um monte de problema. Eu acho que tudo passa pelo que a gente entende, primeiro, de relacionamento, segundo, tem clichês que passam como se fossem verdadeiros para todo mundo e a gente passa a reverberar isso tomado por uma verdade absoluta, sendo que não é. Por exemplo, que as pessoas estão muito no celular. Muito em relação ao quê? As pessoas hoje usam o celular, é uma extensão da gente mesma. Então, a gente fica nessa discussão que, para mim, ela é uma discussão que não leva de zero a lugar nenhum, sabe? Então, as perguntas, eu acho que estão sendo um pouco equivocadas nisso. A gente com a gente mesmo. Por exemplo, eu tive uma experiência, eu sou separada, meu Deus, eu fiquei casada há 18 anos, a minha filha tinha 3 anos, quando eu me separei, ela tem 17. Então, nesse período todo eu já sou separada. Eu não tive mais nenhum relacionamento oficial e não tive nenhum relacionamento amoroso até o ano passado, por exemplo. Então, eu fiquei muito tempo sem nenhum relacionamento. E eu fui, até por curiosidade, buscar, por exemplo, Tinder e outras plataformas, mas para mim era motivo de risada, porque assim, eu não entendo um relacionamento amoroso como aquilo que está ali para mim, mas eu acho que para muitas pessoas aquilo pode ser um melhor relacionamento amoroso do que elas têm na vida presencial, tu entende? Então não é sobre o meio, é sobre como a gente leva os relacionamentos. Para mim, relacionamento, porque as redes sociais, os aplicativos, eles não foram feitos para a gente casar, a gente até está casando com eles, mas eles foram feitos para a gente ter relações sexuais, para facilitar a vida sexual das pessoas, né? Então a gente meio que se esquece do porquê faz e entra ali achando, não, tudo bem, agora eu vou casar, vai ser um casamento encantado. Poxa, se você não vive uma vida encantada, na tua vida, como é que você vai casar e ter um casamento encantado? Se você gosta de relacionamento olho no olho, não importa se você vai começar pelo meio digital, ele vai migrar para o olho no olho porque você já decidiu. É uma decisão. Eu quero olho no olho. O problema é que a gente fica botando culpa naquilo que a gente não consegue fazer nos meios. E é só um meio de entrega, e não necessariamente o relacionamento. Então, acho que o problema não está no meio. Isso. E na gente mesmo, sabe? O que a gente espera? Muitas vezes a gente vai para essas plataformas todas buscando coisas que não são pertinentes com a plataforma, sabe? Mas é uma opinião, né? Arrisco a dizer, eu tive uma experiência
Vou contar porque eu acho relevante. Não tenho problema nenhum. A primeira experiência que eu baixei o Tinder, vou contar para vocês rirem comigo, né? Todo mundo sabe, né, que o Tinder ele pega aquilo que está perto de você, né? Você coloca uma distância, né? E eu descobri todo o meu prédio ali, vergonha alheia, né? Como é que você vai pegar o elevador depois com geral, né? E todo mundo diz, você tá... E assim, situações de pessoas que já eram com um relacionamento formal com outras pessoas que você né? Como para mim isso não é um relacionamento. Eu jamais me relacionaria com alguém sabidamente envolvida. E não tem a ver com sexualidade, tem a ver com envolvimento, né? Não sou uma pessoa preconceituosa, não era sobre preconceito, era sobre envolvimento, né? Então, vergonha alheia, deletei o aplicativo. E a segunda vez, um tempo depois, deu match, né? E aí eu fui pro WhatsApp, né? Vamos dar chance, né? Vamos ver como é que é isso, né? E a pessoa me mandou uma foto daquelas. Como? Como a gente vai começar um relacionamento que a gente não conversa? Então, por quê? Porque para mim, relacionamento não é baseado nisso. Não quero dizer também que pessoas que fazem isso estão certas ou estão erradas. Sem julgamentos. É bom para elas? Legal. Para mim não serviu, né? E pronto. E tô sozinha até hoje, né? Então talvez seja um pouco isso, né? Mas tá bem. Bem, super bem. Bem porque, para mim, viver bem não é sine qua non ter um relacionamento. Para mim, relacionamento completa não é achar minha metade. São dois inteiros que vivem bem, que encontram partilhas, que dividem vida, que dividem momentos. Um não precisa do outro, sabe? A gente escolhe estar com o outro. Para mim, isso é um relacionamento. E eu não abro mão de, se tiver que viver, é esse tipo que eu procuro. Se não for, não precisa. Por isso que eu continuo achando que o problema é a questão da carência, porque não existia um problema de carência contigo, e existia a maturidade. Eu sei o que eu quero, eu me conheço, eu sei o que eu gosto. Eu sei o que eu não quero, pelo menos. Com certeza. Não, isso aí já é uma grande coisa, porque às vezes as pessoas querem um relacionamento. Eu já tive um caso, por exemplo, de uma conhecida, de que ela queria engravidar. Não importava de quem. Ela chegou no ponto. Não, eu estou no ponto de engravidar. Sim, eu estou na idade. A mulher é isso, é a idade. Eu quero engravidar. Mas ela queria agregar junto a isso um relacionamento, né? Mas ela disse, não, estou na idade, quero, né? Cheguei a esse ponto. Mas aí tudo bem, então eu estou pronta para maternar. Mas eu ainda vou ter aquele outro ser humano do outro lado. Talvez eu não consiga me relacionar com aquele ser humano, né? E tu dizes, olha só que interessante, né? Eu sei porque a gente conversa com muito... Eu sou mãe, né? Eu também sempre quis ser mãe. Era um desejo meu ser mãe. E é engraçado, porque às vezes a gente coloca num combo, né? Você mãe, você esposa, você não sei o que lá. E não necessariamente está num combo, não necessariamente está num... Mas uma não anula a outra. Só que você tem que estar preparado para viver aquilo, porque a gente se ilude, né? O casamento... E aí, o casamento não é aquilo que você imaginou. Um relacionamento, namoro, aí não é aquilo que você imaginou. Ser mãe ou ser pai, é aquilo. E aí você vê, não, é um pepino. Acho que foi a Sabrina que falou, né? A gente não sabe o filho que vai nascer, né? Se preparar para o filho que pode nascer com uma deficiência. N coisas, gente, N coisas. Acho que isso é um medo que toda mulher tem quando gera, né? Quando gesta. Mas, quando a gente se dá conta... Para que a gente tem filhos? Eu acho que poucas mulheres se perguntam assim, por que a gente tem filhos? Né? Eu, quando fui decidir ter filhos, eu fui para terapia. Muita gente faz terapia no processo de divórcio, etc. Eu vivi tudo que eu tinha para viver dentro do casamento, chorei, briguei, tudo dentro. Quando acabou, não tinha mais nada para viver. E da maternagem, quando eu decidi e fui, eu tinha um amor pela minha filha, que eu disse, gente, eu vou matar essa criança de tanto amor, né? E fui para terapia nessa ocasião, logo que a minha filha estava ali, os primeiros meses, né? E eu entendi que filho é uma expressão do amor. Então, o resultado é igual, é uma soma matemática igual, né? Você mais o teu afeto igual a um filho que é a expressão do amor. Então, quando você se tranquiliza, tudo que vier é a expressão do amor que você teve. Não importa mais o que vai ser. Então, porque aquilo é a expressão do amor vivo. Vou ter licença para discordar, nem todas as mães, porque na experiência que eu acabei tendo com o meu trabalho, se entende que instinto materno foi um nome que deram bonito para empatia desenvolvida na mulher.
Tu desenvolve a empatia, o cuidado da menina desde que ela é pequena. Eu costumo dizer, inclusive, que criança, mulher, né, não brinca, ela faz estágio para a vida adulta, porque tu vai dar um bebê, tu vai dar uma panela, tu vai dar, né, tu já vai impor naquela criança cognitivamente que ela está fadada ao cuidado. E para o menino, tu vai dar o carrinho, o foguete e tudo mais. Então, tu está condicionando desde pequena. E a mocinha tem que ser mocinha, tem que ser boazinha, tem que cuidar, né? Então, eu acho assim, que a gente desenvolve esse maternar com o tempo, mas muitas mães vão ter esse surto de amor que tu tem, mas tem muitas mães que vão se perder, vão dizer, era isso exatamente que eu não queria, descobrir agora. E aí, como é que eu faço? Devolvo para a fábrica? Não dá. Então, essa coisa. E também trabalhar essa questão de não vai ser, talvez não seja amor à primeira vista, talvez tu tenha que primeiro conhecer esse novo ser humano que está entrando na tua vida para depois passar a amar ele. E não está errado nenhuma dessas pessoas. Só que muitas vezes a mulher que ela não tem esse insight na hora do maternar, ela vai se frustrar. E aí nós temos muitos casos de depressão, que na minha época, quando eu tive o meu primeiro filho, tive depressão pós-parto, não sabia o que era. Eu achava que eu estava errada, eu achava que eu estava sem Deus. Então, esse é uma grande problemática da gente sempre trabalhar com as mulheres, com os pais. A gente vê muitos pais que não paternam. É por isso, Michele, que lá no início, quando a gente fez o primeiro bloco, eu não me recordo mais, acho até que foi você que falou que a gente, acho que foi a Cris, que a gente olha para um contexto, é assim em relação ao passado, etc. Tem um todo, que é o todo, e nós dentro do todo. E a gente, às vezes, tem que entender, onde é o meu lugar dentro do todo e a minha história, que é a minha história, né? Então, eu venho de uma família de matronas, né? É uma sociedade patriarcal? Sim, dentro de uma sociedade patriarcal, mas eu venho de uma família matriarcal. A minha avó andava de cavalo e com a comando-mi lá no interior, né? Não tinha situações que ela não conseguisse lidar com força, com firmeza. A minha mãe é a mesma coisa. Minha família é regida por mulheres, então eu venho de uma constituição que essa lógica, ela não faz muito sentido, mas tem que reconhecer que essa é a minha lógica, é de onde eu venho, né? Sabrina, e os papéis da mulher, né, assim, são vários. Não, eu acho que cada uma tem a sua verdade, né? A Beth até falou agora disso das mulheres. Esse papel de chefe da família é meio discutido, né? Quem que é o chefe da família, né? Quem que comanda uma família? Existe isso? Existe esse papel? Na falta de um adulto é as crianças, eu diria, sabe? E eu acho que é exatamente, e cada uma tem a sua verdade, eu acho que é isso que encanta tanto e ao mesmo tempo é isso que faz com que a gente se torne cada vez mais forte enquanto sociedade, enquanto seres humanos, porque as nossas relações, elas nos trazem essa bagagem. E eu não preciso, que nem vocês também comentaram antes, eu não preciso ficar fadada aquilo que eu vivi da minha história, aquilo que eu apenas aprendi. Tanto que a gente está aqui para justamente trazer essa visão para as mulheres, que elas podem, sim, viver uma nova história. Eu, diferente, né, da Beverly, eu não saberia falar nada sobre o Tinder, porque eu nem nunca tive acesso a isso. Então, para mim, é desconhecido o que se encontra lá. Então, como que eu vou falar sobre isso se eu não vivi? Mas eu acho que é interessante a gente entender que, assim como eu não vivi, eu tenho que trazer essa verdade. Eu tenho que trazer essa fala de verdade, porque se eu quero fingir que eu conheço, dizer que a minha vida é a melhor, que as minhas escolhas são as melhores, eu tô tirando a liberdade dessa pessoa de ela escolher, de ela vivenciar, de ela saber a história dela, de ela entender como é que era a maternidade da mãe dela. E é como você falou, quando a gente entende essas diferenças, a gente passa a se colocar mais no lugar do outro, a gente passa a se respeitar mais e respeitar o outro. Porque nesse momento, a maternidade, para mim, ela é diferente para meus 2 filhos. Né? Então, mesmo com 2 filhos, foi diferente a vivência, o início para cada um. Uma esposa diferente com um filho, uma esposa. Então, eu acredito que quando a gente se permite ser leve, trazer a verdade, ter essa conexão com Deus que vocês comentaram ali,
que vai nos trazer esse centro, que vai nos trazer essa relação, do que a gente vai encontrar ali na frente, sabe? E diferente do que às vezes a gente vê, eu sinto muito, assim, uma vontade de ajudar essas mulheres que estão com uma dificuldade no casamento, na maternidade, porque eu vejo que a maternidade, ela é um desejo de muitas pessoas que não conseguem alcançar. E às vezes a pessoa que... Cada vez mais, né? E aí a pessoa que teve esse privilégio, esse presente, ela não está valorizando. Então eu digo, é como se ela estivesse querendo colocar fora um presente. E eu vivi isso com uma das minhas mentoradas, que foi assim maravilhoso, sabe? Ela teve uma situação que ela teve uma dificuldade ali no relacionamento e tal, e tinha filha. Então o olhar para essa filha, o construir essa relação de uma forma muito mais leve, muito mais feliz, sabe? Eu acho que é uma necessidade humana. E abrir a mente, né, Sabrina? A gente tá num momento em que a gente tem verdades absolutas, como se existissem verdades absolutas. Elas não existem, né? Kant dizia que a verdade é um fragmento visto de um ponto, né? Então, é um pouco isso, abrir a mente para várias coisas, inclusive, quem sabe, para relacionamentos alternativos, para verificar se o teu relacionamento está de acordo com aquilo que você entende por um bom relacionamento, enfim, se permitir, né? Eu digo isso quase diariamente, que a configuração dos relacionamentos hoje em dia é uma coisa assim espetacular, porque tem pessoas que só se relacionam monogamicamente, tem pessoas que abrem relacionamento, tem pessoas que fazem trisal, tem, né, tem as pessoas que não querem nenhum tipo de relacionamento, e nós entramos numa conversa essa semana sobre casamentos que não têm sexo. Porque a gente chegou para nós um casal disso. Nosso relacionamento não tem sexo. Temos um problema? Né? Aí a pergunta que a gente faz, estão confortáveis com isso? Estão bem? Se amam? É isso que vocês querem para a vida? Porque a maioria das pessoas vai dizer, não, mas o sexo é fundamental para o relacionamento. O sexo é fundamental para mim. Talvez para ti não seja o fundamental. Talvez para outras pessoas seja de vez em quando. Então, respeite as suas configurações, aquilo que é o meu melhor, né? Porque talvez o melhor dos outros não é o meu melhor. E ser de verdade, né? Porque aí que tá, que nem tu falou ali dos vizinhos, né? Ou enfim, de algumas pessoas. É isso, sabe? Que às vezes a pessoa ela tá querendo esconder, mas esconder de quem? Sabe? Porque isso vai ficar pesado, vai ficar difícil para ti levar a tua vida. E aí tu acaba olhando para os outros e acha que ninguém é sincero, que ninguém é de verdade, que tem que ter isso, que tem que ter aquilo, tem que nada. Você tem que se sentir, né, pleno naquilo que você está desempenhando. Eu acho que esse é o propósito da vida, né? De tu conseguir... Eu acho que, para resumir bem o que a gente conversou até agora, não existe certo e errado, existe só que é uma forma nova de se relacionar. São novos movimentos que a gente está vendo, está colhendo, está entendendo. Então, por isso que vocês estiveram aqui com nós hoje, né? Pra gente também validar essas coisas, para as pessoas não se sentirem sozinhas, às vezes se pensam diferente, né? Então, quero agradecer muito a Beverly, a Michelle e a Sabrina por estar aqui com a gente. E você que nos acompanhou, então, até uma próxima edição do Entre Elas. Um abraço e até lá!